programa Nossos Pesquisadores está hoje com a pesquisadora Lilian Tam Moriyama, do Instituto de Física de São Carlos. Lilian, como surgiu o seu interesse pela física? Bom, eu decidi fazer física quando eu estava no ensino médio, né? Eu estava ali, na verdade, eu estava no final da oitava série, que hoje seria a atual nona, né? Eu estava na minha oitava série da escola, quando eu comecei a ter curso de física no colégio. E aí eu me interessei, eu sempre me dei bem em exatas, né? E comecei a me interessar bastante por astronomia e essas áreas. E meu professor de física naquela época, ele também tinha um interesse comum, né, por astronomia, e a gente conversava muito. E eu fui, né, dali que nasceu o meu interesse. E depois eu acabei decidindo no colegial, né, quando eu já estava no segundo colegial, eu acabei me decidindo por prestar vestibular em física. E aí também me decidi que eu gostaria muito de vir aqui para o IFSC, né? Então eu prestei e passei aqui no IFSC. Mas foi assim. Mas assim como vários outros físicos, né? Outros alunos que se interessam por física, meu grande interesse nasceu da astronomia, né? Eu acho que eu conheço várias pessoas que acabaram prestando física porque tinham o sonho de virarem astrônomos, né? E é um dos caminhos ali que até meus professores da escola falavam: você não precisa fazer o curso de astronomia para ser astrônomo, né? Mesmo porque na época, que eu me lembro, só tinha na UFRJ, e eu falava, não quero mudar para o Rio de Janeiro, né? Eu sou do interior de São Paulo, então não queria me mudar para uma cidade muito grande. E aí eles falavam, não, você pode fazer um mestrado depois, né? Você pode estudar na física e depois fazer um curso de astronomia e acabar mudando para essa área. E foi assim que eu acabei, em 99, eu acabei entrando aqui no IFSC e me tornando física. Como surgiu o seu interesse pela biofotônica? Então, na biofotônica, foi assim, eu iniciei na biofotônica, eu estava no comecinho do meu segundo ano aqui no curso de física. Antes disso, né, porque no primeiro ano da física a gente sofre aquele baque de ter mudado da escola para a universidade. E no primeiro ano, eu fui percebendo que a carreira dentro da física, ela é muito baseada na academia, né? A maioria das pessoas acaba seguindo essa carreira acadêmica. Então, eu percebi o que era uma iniciação científica. E logo no meu primeiro ano, eu comecei a procurar laboratórios para fazer uma iniciação científica. Visitei alguns laboratórios e nas férias, né, do primeiro para o segundo ano, eu decidi ficar aqui em São Carlos e visitei mais alguns laboratórios e acabei descobrindo a biofotônica, que na verdade naquela época, no ano 2000, não chamava laboratório de biofotônica, era um laboratório de aplicações de laser em odontologia e medicina, né? Naquela época era muito mais voltado para laser em odonto do que é o perfil hoje do laboratório, né? Era bem diferente. Então foi nessa época, então em 2000, que eu acabei conhecendo a professora Cristina Kurashi. E tinha na época também uma doutoranda que era dentista também, que era a doutora Rosane Lizarelli. E foi com elas que eu comecei a fazer a minha iniciação científica e me identifiquei muito com essa área, né? E aí eu não saí de lá, eu não saí mais do laboratório de biofotônica desde então. Então, o ano que vem, né, em 2020, eu completo 20 anos dentro dessa área de pesquisa que é a biofotônica, que eu gosto bastante. E o que mais chamou atenção nessa área? Bom, o que eu vi, quando eu descobri a biofotônica, foi uma coisa bastante interessante, né? Na hora que eu fiquei sabendo que tinham dentistas e médicos dentro do Instituto de Física, para mim foi muito surpreendente. Eu não esperava, né, que eu encontrasse. Eu conheci alguns outros grupos de pesquisa, e quando eu conheci o grupo de ótica e conheci as professoras ali, né? Na verdade, elas eram pós-graduandas, né, de odontologia. Na verdade, elas eram pós-graduandas do IFSC, mas com a formação em odontologia. Eu fiquei muito interessada no que a física podia contribuir com a odonto. Porque quando eu era criancinha, né, eu queria ser dentista, gostava muito da minha dentista. Então, era um sonho de infância que eu via a possibilidade ali de entender como as duas coisas que eu tinha tido vontade de ser na física, na vida, né, que era ser dentista e ser física, eu falei, o que será que essas coisas podem ter em comum? Né? E foi assim que eu me interessei e entrei, e eu vi que era uma área que beneficia praticamente que diretamente a sociedade, né?
Então, isso me atraiu muito na biofotônica e isso fez com que, ao longo desses, né, de 19 anos aí que eu estou no grupo, que eu me apaixonasse cada vez mais por essa área. Que é uma área que não fica só na pesquisa laboratorial, não é uma pesquisa que fica simplesmente em contas no papel ou em um experimento dentro de um laboratório. É uma área que ela, em algum ponto da pesquisa, ela vai beneficiar diretamente a sociedade. Né? E eu acho isso bastante interessante. Né? Você poder fazer uma pesquisa dentro do seu laboratório, que em algum momento isso vai chegar a quem realmente financia seu estudo numa universidade pública, aquela pessoa que financia a pesquisa através do pagamento de impostos. Então, eu acho muito gratificante trabalhar numa área onde a gente trabalha desde a parte básica, né, dos experimentos com laboratório, e a gente vê isso realmente retornando para a sociedade na forma de um tratamento ou na forma de um equipamento. Né? Eu acho foi isso que me fez continuar nessa área por tantos anos. Lilian, como surgiu a oportunidade de trabalhar aqui no CEPOF? Então, o CEPOF, o momento em que eu me tornei, na verdade, uma pesquisadora, né? Como eu falei, eu já faço parte aqui do grupo há quase 20 anos. Então, eu fiz desde a minha graduação, né, na física. Aí, depois, eu já emendei com o mestrado. Depois, enquanto eu estava no doutorado, foi quando abriu um concurso, né, para uma vaga de especialista em laboratório. Então, hoje eu tenho uma vaga permanente dentro da universidade que chama especialista em laboratório. Né? Então, é uma vaga que me dá a oportunidade de fazer a pesquisa, de orientar alunos, de participar de outros projetos, né? De ter contato com outros colaboradores. Então, foi assim que eu acabei me tornando. Né? Foi em 2010, então já fazia 10 anos que eu estava no grupo, quando abriu o concurso. Foi, acho que no final de 2009, então em janeiro de 2010, eu me tornei especialista em laboratório da biofotônica. E como é essa experiência de trabalhar na mesma instituição que você estudou? Olha, eu acho bastante gratificante, na verdade, né? Como vocês podem ver, eu nunca trabalhei em outro lugar, eu não sei não posso comparar como é trabalhar aqui, como pode ser trabalhar em outro lugar. Mas eu que nasci aqui, né, cientificamente falando, o meu crescimento profissional foi dentro do Instituto de Física, um lugar que eu sempre admirei muito por ser um centro, uma instituição de excelência, que tem uma infraestrutura muito privilegiada em comparação com outras universidades que a gente ouve falar, ou que às vezes a gente até visita, né, por aí. Eu acho que trabalhar no IFISC é um ponto muito positivo para a carreira de quem está fazendo física, né? E eu que fiz a minha graduação aqui, eu via os professores, eu via os pesquisadores, né? E eu sempre sonhei, falei, será que um dia eu vou conseguir ter uma posição onde eu possa realmente fazer parte desse time, não só como um aluno ou como um bolsista, mas também como um funcionário aqui do IFISC, né? Então, para mim foi até surpreendente, porque da minha turma, acabou que só eu tô aqui até hoje, né? De uma turma que entraram comigo de 40 alunos. Outro dia a gente estava conversando aí no grupo da minha turma e só da minha turma só eu acabei ficando aqui no IFISC, né? E eu acho bastante interessante isso, porque é realmente uma instituição de destaque no Brasil e até no mundo, em muitas áreas, né? Lilian, você trabalha com dosimetria da luz. O que seria? A dosimetria de luz, ela é a minha principal área de pesquisa dentro do grupo, né? Eu fui me afunilando, né? Eu fui afunilando meus estudos para chegar nesse tema que realmente me interessa. E a dosimetria de luz é um tema que ele é importante para qualquer outra aplicação que eu tenha dentro da biofotônica, né? Então, a dosimetria de luz, ele é um tema que eu acabei focando nele, né? Ao longo aí dos anos que eu vim trabalhando, porque é uma área que envolve bastante física, tá? Então, é basicamente a interação da luz com o tecido biológico. E a dosimetria de luz, que significa a dose de luz que eu devo aplicar numa determinada terapia ou num determinado fotodiagnóstico, né, que a gente tem bastante no laboratório, ele baseia-se na quantidade de luz que eu devo usar para uma determinada situação, para eu ter uma resposta do meu tecido, por exemplo.
né? Assim como a gente ouve muito falar em dose de radiação, né? No caso da radiação ionizante, a dosimetria de luz seria isso. Quanto de luz eu devo entregar para o meu tecido para eu ter alguma resposta, né? Então, a dosimetria de luz ela é importante para qualquer outro experimento que eu faça no meu laboratório, né? Então, por exemplo, se eu vou usar a luz para no experimento de cultura celular para fazer uma terapia fotodinâmica, uma fototerapia, eu preciso saber quanto de luz eu devo entregar para aquele substrato, para aquela cultura, para aquele tecido, para que eu tenha alguma resposta, né? Então, o meu estudo hoje se baseia em tentar otimizar os parâmetros de luz para cada aplicação dessa, seja para laser terapia, por exemplo, que o pessoal aplica no joelho de pacientes com artrose, seja para otimizar a quantidade de luz que eu entrego na terapia fotodinâmica, por exemplo, no tratamento de câncer de pele, né? Então, a dosimetria ela seria uma etapa muito fundamental de cada aplicação dessa que eu tenho na biofotônica, né? Que seria eu determinar o quanto é o melhor de luz para eu entregar para cada paciente, por exemplo, né? Por quê? Porque, por exemplo, a sua pele vai ser diferente da minha, assim como de outros pacientes, né? Assim como uma pele pode ser mais pigmentada, ou ela pode ser mais hidratada, ela pode ser mais lisa, né? Então, os estudos que eu faço hoje no laboratório para dosimetria é isso, tentar identificar como que essas diferenças nos tecidos biológicos, elas podem modificar a propagação da luz, fazendo com que eu precise, por exemplo, de mais luz para um determinado paciente, ou menos luz para um outro paciente. Será, né? Porque como que é feito isso hoje? Se você conversar com o pessoal que aplica laser terapia na clínica, eles vão te falar que se eles vão tratar uma série de pacientes, independente da composição daquele paciente, né? Do tamanho, por exemplo, eu vou fazer uma fototerapia no pulso, né? Tem paciente que é mais magrinho, tem paciente que é mais gordinho, tem paciente que é mais claro, tem paciente que tem a pele mais escura. A dose de luz que eles entregam atualmente na clínica é a mesma para todo mundo, né? Então, o foco do meu estudo vem de encontro a essas aplicações no sentido de descobrir, será que eu consigo determinar como que eu ajusto essa dose de luz para que a luz entregue realmente lá, se eu quero entregar na articulação, por exemplo. Eu preciso aumentar, se o meu paciente ele tem a pele mais escura, eu preciso aumentar a quantidade de luz que eu estou entregando ou não? Ou realmente independe da cor da pele? Será que se o meu paciente ele é mais gordinho, eu preciso também fazer algum ajuste de parâmetro? Como que eu devo ajustar, né? Então, a dosimetria de luz é isso, é eu tentar determinar a melhor dose de luz que eu devo utilizar para cada situação de interesse, seja fototerapia, seja fotodiagnóstico, né, para eu conseguir fazer o efeito que eu quero. Lilian, o que podemos esperar da biofotônica futuramente? No futuro, na verdade eu posso pensar o que pode acontecer no futuro me baseando ali talvez na evolução dos últimos anos, né? Então, o que eu acho que mais vai impactar no futuro da biofotônica é o desenvolvimento tecnológico, né? Se a gente pensa aí que, por exemplo, 10 anos atrás, eu tinha um elenco de equipamentos e que hoje esses equipamentos estão muito mais atualizados, são muito mais eficientes. Por exemplo, na biofotônica, antigamente a gente não tinha LEDs, né? Hoje o LED ele é muito utilizado em substituição aos lasers, né? Então, antigamente a gente usava bastante laser porque o laser é mais potente, né? Hoje em dia a gente tem LEDs tão potentes quanto esses lasers, então a gente consegue substituir, né? E isso foi uma evolução de coisa de 10 anos mesmo. A gente foi capaz de substituir muitos lasers por LEDs, tá? Na área de fototerapia ou terapia fotodinâmica, né? E eu imagino que, sei lá, em mais 10 anos, eu acredito que vai ter mais evoluções nesse sentido. Eu acho que tudo vai ficar... a eletrônica, eu acho que vai evoluir, vai permitir que a gente crie sistemas mais compactos, né? Então, o que antigamente também ocupava uma sala com laser gigantesco, hoje a gente consegue fazer um equipamento portátil. Então, eu acho que na área de biofotônica, muito tem-se a evoluir com o desenvolvimento tecnológico, com as inovações tecnológicas, né?
assim como a descoberta de novos fármacos, né, que a gente utiliza muitos fármacos na biofotônica para fazer a terapia fotodinâmica. Eu acho que o desenvolvimento de novas drogas, o desenvolvimento de novos marcadores celulares para a gente estudar como que você pode observar uma célula microscopicamente. Então, eu acho que é nesse sentido aí que a gente pode esperar daqui a uns 10 anos equipamentos muito menores, muito mais eficientes, né? E com um potencial aí para identificar doenças e para tratar doenças muito maior do que o que a gente tem hoje. Quem quiser saber mais sobre o assunto, o que pode fazer? Bom, quem quiser saber mais sobre biofotônica, eu recomendo fortemente que acesse o nosso site, né? Que é o site do CEPOF. Pode também assistir muitos dos nossos vídeos que a gente tem no canal do CEPOF no YouTube, né? Tem um elenco de palestras que já foram dadas por pesquisadores do mundo inteiro. Tem cursos que a gente já teve aqui no IFISC também, né? Sobre essa área, palestras. Então, eu acho que acessar isso é a forma mais prática de entender um pouco mais sobre biofotônica. E no nosso site também tem as publicações. Para quem já está na academia e gostaria de aprender um pouco mais sobre as aplicações biofotônicas, tem lá um elenco das publicações da biofotônica que estão disponíveis lá no nosso site. Obrigada, Lilian, pela entrevista. Obrigada a você, Viviane. O programa de hoje fica por aqui. Sou Viviane Marque e até a próxima.